Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 28 de março, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles responderam. Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel? Que desça agora da cruz.
para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta narrativa da paixão, segundo Marcos, nós encontramos um Jesus silencioso. No trecho que ouvimos, apenas 2 vezes ele fala. Uma vez respondendo Pilatos, respondendo sem responder. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes, você está dizendo. E da outra, para rezar, para manifestar a Deus até que ponto o seu sofrimento foi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Em o Salmo 22, que nós também nesta liturgia cantamos, e que expressa a máxima sensação, a máxima experiência humana da fragilidade. O ser humano é frágil de diversas maneiras. E quando ele não tem mais nada em que se apegar, quase que naturalmente ele se apega a Deus. E quando ele sente que nem com Deus ele pode contar, então ele experimenta o máximo do abandono, o máximo da sua fragilidade. Jesus foi até esse ponto. Se ele não pronunciasse essas palavras, meu Deus, por que me abandonaste? Talvez a gente ainda pudesse ter a ilusão de que ele estava lá fazendo um jogo duplo, como se fosse um sofrimento aparente, mas Deus está comigo, aqui está tudo bem, no fundo o poder de Deus está aqui a me sustentar, mas a sua expressão, meu Deus, por que me abandonaste? Demonstra até que ponto foi o seu sofrimento, a sua fragilidade. Ele foi até o fundo. Eu me arrisco a dizer, sem medo de errar, que este salmo está na Sagrada Escritura para antecipadamente mostrar o que o Filho de Deus expressaria, o que ele sentiria. Este salmo é um salmo não de Davi, não de quem escreveu, não de quem estava passando por um momento difícil, embora tenha sido talvez um instrumento para isso, mas esse salmo expressa o sentimento de Jesus. Então, no Evangelho de São Marcos, se põe em evidência a sua passividade, daí o nome paixão, passivo, passio, sofrer. Outros evangelhos acentuam um pouco mais outros aspectos. Por exemplo, o Evangelho de São João, sempre, inclusive na paixão, acentua muito mais a divindade de Jesus. Lá parece que Jesus tem o controle de tudo. É ele quem, em todos os momentos, até no momento do sofrimento, é quem dá a palavra de ordem. Aqui ele não dá palavra de ordem nenhuma, aqui ele cala. Há 2 coisas neste evangelho que expressam muito isso. Primeiro,
Pilatos, depois de ter tentado perguntar de novo alguma coisa a Jesus, ele diz: nada tens a responder? Estão te acusando e você nem se defende? Um direito de defesa, um direito sagrado, mas nem se defende? Vai aceitar tudo isso? E diz o Evangelho, mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Admirado que ele não se defendesse. Como diz o profeta Isaías, como uma ovelha sendo levada ao matadouro. Ele não abriu a boca. Então, a paixão é posta em evidência no Evangelho de São Marcos. E neste domingo é esse trecho que nós lemos. Uma outra coisa que também pode nos mostrar esta passividade é a sequência dos verbos utilizados nos quais Jesus não é o sujeito, é o predicado. Não foi ele que fez, fizeram com ele. Então, os soldados levaram para dentro do palácio, vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça. Ele não faz nada aqui. Os soldados é que fizeram tudo isso. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Então, todas as frases aqui mostram Jesus como se fosse um objeto nas mãos de alguém que põe aqui, tira, põe para lá, faz o que quer. Então, isto é a paixão. Uma mensagem muito concreta para nós, para os nossos tempos de pandemia, já que este é o segundo ano em que nós passamos a Semana Santa em torno de isolamento, em torno de cuidados, em torno de medidas sanitárias, de não tocar nas pessoas, de não cumprimentar, não abraçar, não beijar, não se aproximar, usar máscaras, enfim. Nós estamos vivendo uma paixão. Não é a nossa vontade que tem sido posta em evidência nesses últimos tempos. Existem os rebeldes que se opõem, existem os irresponsáveis, existem os ignorantes, existem todos aqueles que parece que estão fora da realidade. Mas todos aqueles que têm um pouco de consciência, um pouco de conhecimento e um pouco de determinação se privam daquilo que gostariam de fazer. Isto é uma paixão. Somos capazes de assumir a nossa paixão? Somos capazes de confiar em Deus, não na hora que nós queremos, não agora, não imediatamente, mas na hora que Ele quiser, na hora que Ele nos conceder a graça de poder superar tudo isso que nós estamos passando? Será que nós somos inimigos da paixão de Cristo? Porque os que honram a paixão de Cristo são capazes de assumir também a paixão da sua própria vida, o sofrimento da vida, o silêncio de aceitar coisas que a gente nem entende, de aceitar até coisas que talvez a gente nem concorde muito, mas que na docilidade de quem deseja ver a ressurreição acontecer, se coloca nas mãos de Deus. E por mais que experimente este sentimento de isolamento também de Deus, haja vista que nós nem na igreja podemos ir neste tempo de Semana Santa pela segunda vez. Então, nesta experiência deste isolamento, somos capazes de ter os mesmos sentimentos que Jesus teve, para que a mão de Deus que esteve com ele, que o ajudou a vencer aqueles momentos, que lhe deu força para superar tudo, também nos socorra em nossas fraquezas e necessidades. Rezemos.
Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus, uma santa Semana Santa e desde já uma feliz Páscoa.